Se eu fosse fazer uma escala das perguntas que eu mais escuto por aí, essa é uma das que eu mais escuto. Como vocês conseguem ter um tempo para vocês depois dos filhos? E para quem não conhece, quem está chegando aqui agora, nós temos 3 filhos, uma escadinha de 6, 4 e 2. E eu quero falar para você, é super possível ter um relacionamento depois dos filhos. E o que acontece muito, né? Às vezes a gente depositar a culpa por esse insucesso desse relacionamento nos próprios filhos. Isso é bem pesado, mas é exatamente isso que a gente faz quando a gente fala assim: ah, nossa, depois dos nossos filhos a gente nunca mais conseguiu ter um tempo juntos. Ah, depois dos filhos a gente nunca mais saiu para jantar. Ah, depois dos nossos filhos a gente viajava tanto antes e agora a gente não consegue viajar. Então, quando a gente está dizendo que esse insucesso do nosso relacionamento tem a ver com a nossa paternidade e maternidade, de forma inconsciente nós estamos depositando nos nossos filhos a culpa desse insucesso. E, na verdade, não tem nada a ver com os nossos filhos. Tem a ver muito mais com a nossa postura de pai e de mãe e a organização do tempo que a gente faz. Então, eu quero deixar aí 5 dicas para você, para a partir de hoje você fazer diferença na sua vida 2 e investir na sua vida 2 como ela deve ser investida. Porque a vida 2, ela é o centro da relação familiar. E quando ela não vai bem, a família toda não vai bem. Então, isso é imperdível, você não pode deixar de ver. Vamos junto? Como eu expliquei para vocês lá no vídeo sobre a rotina dos filhos, quem não viu esse vídeo, ele é imperdível, corre lá. A rotina dos filhos e do casal e da família, ela vai interferir diretamente no desenvolvimento da família como um todo. Então, às vezes você fala assim para mim: ah, os meus filhos dormem tarde, né? Eu não tenho tempo. Será que não tem nada dessa rotina aí que possa ser ajustada? Afinal de contas, dormir tarde não é um hábito saudável para uma criança. Então, quando a gente consegue ajustar, quando a gente começa a trabalhar a rotina da nossa casa em função dos adultos e não das crianças, a gente consegue ajustar coisas que são importantes também na nossa vida adulta, como vida 2, hábitos saudáveis de exercício físico e muito mais de autocuidado pessoal. Então, a primeira dica é: sejam parceiros nas atividades com as crianças. Isso faz toda a diferença no dia a dia, ele torna o dia a dia da mãe e do pai muito mais leve. Quando tem parceria, quando tem tarefas sendo realizadas juntos e com alegria, né? Então, não deixe a responsabilidade só de um. Afinal de contas, os filhos são de todos, né? Então, eu proponho aí, faça uma divisão de tarefas, combine, né? Qual atividade, às vezes com os filhos, um tem mais afinidade de dar o banho, o outro de trocar roupa, o outro de trocar fralda, né? E assim por diante, de fazer a leitura, de ter aquele tempo de estudo. Então, vocês como casal, vocês são um time. Usem o que vocês têm de melhor para cuidar também dos filhos em parceria. Isso torna a relação mais intensa, mais junta, sabe? Dá aquela sensação para o parceiro que ele não está sozinho. E realmente ele não está e não deve estar. Então, invista em momentos de parceria nos cuidados aos filhos. A segunda dica é: no dia a dia ali, quando tudo tá pegando, acontecendo na real, reconheça o que o outro tem de bom. Isso é muito importante, né? Isso faz aquele romance ele permanecer e perdurar. Quando a gente continua, apesar da dificuldade, apesar da correria, admirando o que o outro é de bom. Expressa essa admiração. Às vezes a gente admira, mas a gente fica admirado lá dentro da gente, né? E é muito importante que a gente dê palavras de afirmação. Isso é vital para o relacionamento, né? Lembra lá no tempo de namoro, né? Quantas vezes a gente falava eu te amo, não, você é linda, você é lindo, né? São palavras de afirmação. E às vezes com a rotina e com o dia a dia, que às vezes envolvem muitos problemas, a gente vai deixando de lado esses simples detalhes que fazem toda a diferença. Então, grava aí, hein? Ofereça ao seu parceiro palavras de afirmação. Lembre sempre do que ele tem de bom. Às vezes é tão mais fácil a gente olhar para o que o outro tem de ruim, para os defeitos,
né? E a gente fixa o nosso olhar naquilo ali, enquanto tem quantas coisas boas a gente pode observar e admirar o outro. Eu falo muito nos meus textos lá no Instagram e no blog também. Se você ainda não conhece, vai lá me visitar. Sobre aquela perspectiva do copo meio cheio e o copo meio vazio. Qual ponto de vista, quando você vê, né, o seu parceiro, você escolhe olhar? Né? É só você imaginar aí um copo de água com água até a metade. Uma pessoa pode chegar e falar assim, nossa, esse copo tá meio cheio. Outros chegam e observam, esse copo tá meio vazio. Então na vida 2, todo dia a gente tem a oportunidade de olhar se o copo tá meio cheio ou meio vazio. Qual vai ser a sua escolha? Ela vai fazer toda a diferença. A terceira dica de hoje é reconheça os seus próprias limitações e os seus próprios defeitos. Muitas vezes a gente é PhD em ver, em apontar o defeito do outro, mas tem enorme dificuldade de enxergar aquilo que a gente precisa melhorar. E isso é muito ruim, muito infrutífero, não só para uma relação a dois, mas para todas as outras relações que nos cercam. Nossa relação com os filhos, com os amigos, né? Então, quero te desafiar, faça sempre uma auto-reflexão. O que eu posso fazer para melhorar? Porque o que eu posso melhorar em mim mesma é aquilo que está sobre a minha gestão, é o que eu posso fazer. Em dica de ouro, ninguém muda ninguém, viu? Não se iluda. Então, aproveite essa frase como uma oportunidade para você entender que você é o agente de mudança para você mesmo e que toda mudança deve começar por nós e não do outro. Não esperando que o outro mude, mas a gente fazendo a mudança que está nas nossas mãos, que é de nós mesmos. Então, seja o primeiro a pedir desculpa, seja o primeiro a estender a bandeira branca, fazer um jantar aconchegante, né? Não durmam brigados. Essa é uma dica de ouro. Difícil de praticar às vezes, mas vale toda a pena. Dica número 4. Nunca perca a boa mania de surpreender o seu parceiro com uma gentileza. Aquela frase daquela campanha que gentileza gera gentileza, ela é super vital e importante nos relacionamentos. Então, não perca aquela oportunidade de deixar um bilhetinho na carteira, comprar aquele chocolatezinho que o seu parceiro gosta, sabe? Sabe aqueles simples detalhes? Fazer um café da manhã, não só em dias especiais, gente, porque todo dia pode ser especial quando a gente está com alguém que a gente ama. E não perder isso, esse prazer de agradar o outro, ele é fundamental para uma vida 2 saudável, né? Não viver de momentos especiais, mas fazer de cada dia um momento especial para vocês dois. E a dica número 5, não menos importante, por falar nisso, se você está aqui comigo até agora, não deixe de deixar aí sua curtida, encaminhar esse vídeo para alguém, para algum amigo, algum casal que pode estar precisando, vai fazer toda a diferença na vida deles esse vídeo, hein? Mas vamos à quinta dica. Tire tempo para vocês. Tempo a sós, sabe? Aquele tempinho gostoso? Só vocês dois, sem os filhos? Isso é uma prática muito comum aqui da nossa casa, né? A gente tem uma rotina que os filhos dormem cedo, porque a gente entende que isso é saudável para o crescimento deles também e também saudável para a nossa relação. Então, todos os dias, após as 8 horas da noite, a gente está liberado. Muitas vezes a gente está ainda trabalhando, mas a gente tem um tempo livre para trabalhar, a gente tem um tempo livre para fazer alguma coisa que cada um de nós individualmente quer fazer, mas a gente tem aquele dia, que é o nosso dia, é o nosso dia na semana. Claro que às vezes a gente tem outros dias que a gente fica junto, mas esse dia é sagrado e é aquele tempo que, se você não vai sair, né, igual a gente está nesse momento que a gente não pode muito sair de casa, isso não é desculpa pra gente não ter o nosso tempo a dois. A gente prepara uma comida diferente ou pede alguma coisa, vai ver um filme, ter tempo junto, namorar, conversar. Gente, isso é vida a dois. Então, nunca deixe para depois esse momento. Como eu falei no ponto anterior, a gente não pode viver só de grandes viagens, de grandes eventos, de grandes dias. O relacionamento a dois, ele é regado dia a dia, com pequenas ações que fazem toda a diferença. E esse tempo a dois, ele vale ouro. Ele é aquele tempo de vocês se reconectarem e estarem juntos. Espero que vocês tenham gostado dessas 5 dicas, que vocês coloquem em prática aí, porque o lance não é só ouvir, é colocar em prática, hein?
E me contem aqui nos comentários as histórias de vocês, o que vocês têm feito por aí para equilibrar essa vida a dois depois dos filhos. Tchau, tchau. Até a próxima.